Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse cine arqueológico eu vou falar sobre a saga do sacerdote Imhotep, que foi sepultado vivo após tentar trazer de volta à vida a sua amada, e que depois de 3.000 anos foi ressuscitado por um acadêmico desavisado. Pois é, eu falarei do filme A Múmia de 1932, um clássico da Universal Studios. Ué, o que foi? Achou que eu ia falar de outro filme? Como agosto é o mês do meu aniversário, eu decidi que os vídeos aqui do canal nas próximas semanas abordarão os temas que eu mais gosto, que envolvem de alguma forma o Egito Antigo. Sim, eu estou me auto-presenteando, até porque gravar vídeos para o Arqueologia Egípcia não é uma tarefa fácil. Então, claro, me presentearei dessa forma, falando temas que estão guardados aqui no meu IB. IB é coração em egípcio antigo. Assim, só pra... enfim, né? E eu gosto tanto desse filme que eu tenho até o DVD. Olha aqui, que fofinho. Mas claro que não bastava ter somente o DVD. Eu também tenho o Blu-ray dele. Daí dentro vem alguns encartes, inclusive esse encarte aqui veio nele. Deixa eu botar aqui. Tá lindo. E essa aqui é a caixinha do box. Aí vem o Carlo Freak na frente. Mas antes de dar continuidade ao assunto, não se esqueçam de passar na nossa loja virtual. Ela é um espaço criado por uma Explorer para vocês, Explorers. Então eu tenho certeza que vocês irão gostar. O link está aqui na descrição. Então vamos lá. A Múmia estreou em 1932, estrelando o incrível Boris Karloff no papel do sacerdote Imhotep e no seu disfarce Adolf Bey, e a querida Zita Johann como Haile Grasvernor e a princesa Anck-Senammu. Esse não é o primeiro filme a levar para Hollywood um filme com uma temática voltada para o Egito Antigo, mas é o mais rememorado pelos fãs de múmias como monstros nos filmes de horror clássico. Ele foi escrito por Nina Putman, Richard Skeyer e roteirizado por John Baldeston, e tem certa inspiração na descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, ocorrida somente 10 anos antes da sua estreia, e também da falaciosa maldição que teria abatido as pessoas que teriam alguma relação com seu descobrimento. O enredo é muito simples, é basicamente o que eu falei no início desse vídeo. Temos o sacerdote Imhotep, que, inconsolável pela morte do seu amor proibido, a princesa Anck-Senammu, tenta trazê-la de volta à vida com o auxílio do pergaminho de Thoth. Porém, a leitura desse papiro é extremamente proibido, então Imhotep é preso e sofre as mais severas punições. Ser mumificado vivo e sem nenhuma fórmula que possa auxiliá-lo em sua jornada pelo além, e sem o direito de receber oferendas dos seus parentes e amigos. E para que ninguém cometa o mesmo erro, o papiro é enterrado com ele. E mais de 3.000 anos depois, ele é ressuscitado por um estagiário de um arqueólogo britânico. Quem nunca na sua época de estágio não fez alguma bosta? E agora, com o pergaminho novamente em suas mãos, ele foge. E anos mais tarde ele reaparece, mas desta vez utilizando o nome Adolf Bey. Ele tem em sua posse a localização da tumba da Anck-Senammu e a passa para um jovem arqueólogo que a encontra rapidamente. Mas o plano de Imhotep não é pagar de cidadão engajado com a arqueologia. O que ele quer é ter acesso à múmia da sua amada para novamente tentar trazê-la de volta à vida. Mas só tem um pequenino probleminha aí. Ela reencarnou e agora se chama Helen. E é aí que o enredo se volta para as trilhas de maldades do Imhotep, enquanto ele tenta apagar a alma da Helen e deixar somente a parte da Anck-Senammu. Como eu falei anteriormente, um dos escritores da trama é a Nina Putman, que era roteirista e jornalista. Ela desenvolveu um enredo inspirado em Cagliostro, uma figura controversa do século XVIII que afirmava ter poderes especiais, se passando por alquimista e hipnotizador. Mas a obra foi reformulada através de revisões de John Baldeston, um teatrólogo que já tinha trabalhado em outras produções da Universal, Drácula e Frankenstein. Ele também foi correspondente do New York World para cobrir as novidades sobre as pesquisas realizadas na tumba do faraó Tutankhamon. E foi assim que a múmia começou a nascer. O nome do personagem da múmia, Imhotep, foi uma homenagem ao arquiteto construtor da primeira pirâmide egípcia. E a princípio seria esse também o título do longa. Outro título cogitado foi o Rei dos Mortos, mas felizmente alguém sugeriu a múmia, e foi esse o escolhido. O ambiente durante as gravações do longa não foi um dos melhores, principalmente em relação a como o elenco era tratado, em especial justamente os dois protagonistas,
Boris Karloff e a Zita Junham. Naquela época, os direitos trabalhistas mal eram discutidos, e ao contrário das 12 horas de jornada de trabalho de hoje em dia, eles tinham que gravar até o amanhecer, e em muitos casos em situações de menosprezo. O Boris, por exemplo, teve que passar por um processo de maquiagem muito doloroso. Para fazer o efeito de pele seca parecida com a das múmias egípcias, o maquiador usou algodão, cola e coloide. E sabemos que foi algo extremamente desagradável para o Boris, porque essa substância foi passada tanto em seus braços como no seu rosto, inclusive na região dos olhos. Para variar, acredita-se que ele precisou ficar coberto por isso durante 8 horas. E segundo relatos da sua filha, ele sentia muita dor durante o momento de remover toda essa camada de algodão e cola. E para variar, ele também foi enrolado. Só que foi de tal forma que ele nem podia ir para o banheiro para fazer xixi. O glamour de Hollywood. Já a Zita teve sérios problemas com o diretor. Ela tinha uma personalidade muito forte que não era muito apreciada naquela época. Vale lembrar que o machismo imperava muito naquele tempo. E o diretor sempre a antagonizava e a torturava psicologicamente. Só para vocês terem uma ideia, ele a fez ficar de pé durante horas por 2 dias, só para evitar que ela amassasse o vestido. E em outra situação, ele colocou sem nenhuma proteção dentro de uma jaula cheia de leões, só para gravar algumas cenas, as quais nunca foram utilizadas. A saúde de Zita foi tão abalada pela exaustão, fome e a pressão de ter que lidar com um diretor tão temperamental, que na famosa cena da piscina, em que a sua personagem sofre uma regressão vendo a sua vida como a princesa, ela desmaiou e foi socorrida pelo próprio Boris. E falando nos dois, ao que parece eles tinham uma relação muito respeitosa. Sem contar a química em frente às câmeras, dá pra sentir que eles tinham uma ligação profunda. E tem as interpretações. A gente acredita que o Imhotep é capaz de tudo por amor, inclusive desafiar os deuses e cometer assassinato. E também acreditamos que a Helen está atormentada pelas suas memórias do passado e a sua luta para manter a sua alma do presente. E agora vamos à parte favorita de vocês daqui do Cine Arqueológico, que é comentar arqueologicamente o filme. Sobre o pergaminho de Thoth. Ele não existe, assim como a inscrição que aparece abrindo o filme. Ela também não existe. E a obra ela permeia na ideia de que os egípcios acreditavam em reencarnação, mas isso não é verdade. Eles acreditavam na continuidade da vida, você era aquela pessoa, tanto nessa vida como na próxima, não que você morria e voltava em um outro corpo com um outro nome. Isso não fazia parte do pensamento religioso egípcio. E uma coisa legal é que o filme todo tenta mostrar para o espectador que a arqueologia não é caça ao tesouro. Vamos lembrar que ele foi gravado pouquíssimo tempo depois da descoberta da tumba de Tutankhamon e as pessoas estavam prestando mais atenção na arqueologia. E o Howard Carter, que foi quem descobriu a tumba do Tutankhamon, ele foi um dos primeiros arqueólogos a trabalhar com uma arqueologia mais científica. Daí o filme fica esse tempo todo falando que arqueologia é ciência, que você não tem que ficar procurando por tesouros, você tem que procurar por história. Então eu achei isso bem legal. É bem mais maduro do que muitos filmes com a temática nos dias de hoje. Quando estão os personagens conversando sobre a nova descoberta, tem a múmia do Imhotep. Eles estão lá analisando a múmia e percebem que ela não tem o corte por onde deveriam ter sido retiradas as vísceras do corpo. E na mumificação artificial egípcia, esse era um passo padrão, afinal de contas, para deixar o corpo sequinho, tinha que tirar os órgãos tal, para que ele dissecasse bem. Aí os pesquisadores apontam que no ataúde dele não tem as inscrições sagradas. Isso eu acredito que foi inspirado no ataúde que foi encontrado na KV-55 em 1912. Porque o artefato, além de estar sem a face, está sem o nome. Então, algumas pessoas acreditam que aquela pessoa foi condenada tanto nessa vida como na próxima. Então, eu acredito que essa foi a inspiração dos roteiristas para os ritos sagrados estarem apagados. E além desse sarcófago, que acredita-se que possa ter esse significado, tem algumas tumbas, principalmente do período Amarna, em que o rosto está danificado, justamente para que a pessoa ela não receba as bonanças da outra vida. E na caixa onde está o pergaminho de Thoth, tem uma maldição para tentar afastar as pessoas dela. E no Antigo Egito tinham algumas maldições com esse intuito, mas pelo visto não funcionou muito não.
E é falado sobre as virgens de Ísis, as sacerdotisas virgens da deusa Ísis. Isso é orientalismo, tem mais a ver com uma visão bucólica da antiguidade egípcia. E tem um momento em que o Imhotep vai entregar as pistas de onde está a tumba da princesa para o arqueólogo. E ele comenta que os egípcios não podem escavar seus próprios ancestrais. No filme dá a entender que é algo esotérico, mas na época realmente os egípcios não eram permitidos escavar no próprio Egito. E isso por uma questão imperialista, porque quem mandava no Egito, na arqueologia, era a França e politicamente era a Inglaterra. E para diminuir o povo egípcio, eles não deixavam os egípcios cuidarem da questão burocrática e nem coordenar escavações arqueológicas. Isso só foi uma coisa que mudou a partir da década de 50, eu acho. E claro, a princesa Ankhesenamun. O nome dela foi retirado da esposa do faraó Tutankhamon. E tem uma cena muito interessante durante a escavação da busca pela princesa, em que estão os egípcios usando cestos para tirar areia, e realmente as escavações eram realizadas daquela forma. Existem até arquivos em vídeo que mostra isso. Aí tem aquele instante em que os arqueólogos chegam na porta selada da tumba da princesa e tem os selos dos 7 chacais. O que eles teriam encontrado seria o selo da necrópole. E não seriam os 7 chacais, seriam os inimigos do Egito. Mas não tem problema não, pelo menos eles falaram que tinha um selo. Não tem problema não, olha eu defendendo meu filme favorito. E tem um momento bem interessante que tá lá o povo riquinho da Europa, numa festa no Egito, e um deles comenta sobre um deles que sempre vai pro Egito na época do inverno. E isso era comum entre os mais abastados, sabe como é, né? Tipo, vamos para o inverno egípcio, lá tá mais legal do que na Inglaterra. E tem um grande erro, um grande erro mesmo, quando eles comentam sobre hieróglifos do período pré-dinástico. No período pré-dinástico, os hieróglifos egípcios, tais como nós conhecemos, não tinham ainda sido desenvolvidos. Até porque os hieróglifos só começaram a surgir mesmo a partir do período tinita. Tem até um texto interessante, uma matéria interessante que eu coloquei no Arqueologia Egípcia falando sobre uma descoberta dessa. E eu vou deixar aqui na descrição. E outro erro foi dizer que a deusa Bastet é a deusa da desgraça. Ela não era a deusa da desgraça, pelo contrário, ela era uma deusa de proteção. Veja bem, eu estou falando da Bastet, não estou falando da Sekhmet, que tinha 2 lados, um da destruição e outro da manutenção da saúde. Eu estou falando da Bastet, que era proteção, principalmente proteção no seio familiar. E tem uma cena que o Imhotep está segurando um punhal. Ali é uma adaga de sílex, e de fato as adagas no Egito, as mais simples, eram feitas desse material. Tem uma, eu acho, disponível para visualização no Museu Egípcio do Cairo. E por fim, o banho de Natrão, o famoso banho de Natrão. Tem um momento em que está um rapaz fazendo uma mistura com o caldeirão fervendo, onde a Helen será mergulhada para ela ser mumificada. Isso é pura ficção, não existia isso. O que acontecia era pegar o corpo do falecido, colocar em uma caminha especial e jogar o natrão em pó por cima dele, e não fazer todo um misturado com natrão quente e colocar o pobre do corpo lá dentro. Por acaso eu planejo fazer um vídeo sobre mumificação egípcia. Vai entrar na lista de vídeos que eu ando prometendo pra vocês e não gravo. Quando esse filme foi lançado, histórias de horror envolvendo maldições e múmias ainda estavam em sua infância. Então ele acabou virando parâmetro para várias outras produções futuras. A mais recente é A Múmia, com a Sofia Boutella e o Tom Cruise, que por acaso faz parte desta franquia que teve início com este filme A Múmia de 1932. Eu inclusive gravei alguns vídeos excelentes sobre o assunto para este canal. Os links, claro, estão na descrição. Esse filme também já foi homenageado em séries, desenhos e livros. Na série Bones, por exemplo, ele é exaustivamente citado no 5º capítulo da 5ª temporada, A Night at the Bones Museum, que aqui no Brasil foi nomeado como O Menino do Coração que Sangra. E na série Monster High, a Clio Denyle, que é esta personagem aqui, é uma homenagem ao monstro a múmia. E acabou o vídeo. Agora me diz, você já assistiu esse filme ou já ouviu falar sobre ele? Fala aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.